Gravação iniciada, desembargador. Bom dia a todos. Cumprimento senhoras embargadoras, vice-egresso do tribunal, senhores embargadores. Bom dia a todos. Cumprimento também o senhor procurador de justiça, doutor Celso Jerônimo, os advogados na pessoa do doutor Pascal, servidores do tribunal na pessoa da doutora Raquel, diretora judiciária. Temos 3 processos na pauta de hoje e vamos então ao roteiro de hoje. Inicialmente, eu submeto aos eminentes colegas a aprovação da ata da sessão anterior. Se não houver nenhuma divergência, eu darei por aprovada. Sem observação, ata aprovada. Registro as ausências justificadas da presidente do tribunal, desembargadora Valdirene Cordeiro, e do corregedor desembargador Elcio Mendes, que estão cumprindo uma agenda oficial no interior do Estado. Também registro a ausência justificada do desembargador Francisco Djalma, que está participando de uma atividade do TRE, que diz respeito ao cadastramento eleitoral para as eleições deste ano. Temos registrado essas ausências, nós temos quórum, né, para julgamento, e passamos aos processos de hoje. Nós tínhamos uma ordem de preferência, e só checar aqui com a doutora Raquel, me parece que o primeiro processo, nós teríamos aqui a sustentação oral, seria o processo da relatoria da desembargadora Eva Evangelista, né, o item 1 da pauta. Mas o advogado não está entrando, embora devidamente fornecido o link. Confirma, doutora Raquel, é isso? Sim, foi fornecido o link e enviado para o e-mail e eu também fiz uma ligação e ele não retornou. Perfeito. Senhor Então, presidente, continuação de julgamento. É uma continuação, né, Deza? Então, podemos... Mas aí, por uma questão de preferência, desembargadora Eva, nós podemos dar preferência, então, no processo do doutor Pascal, pode ser? Que é o início de julgamento, mas aí daremos preferência ao ilustre advogado. A senhora está de acordo? Os demais pares também? Pode ser? Então, eu vou chamar julgamento o item 2 da pauta, o item 3 da pauta, ação rescisória 1.181.000, dígito 48 de 2021, requerente ao DEI Nobre Cavalcante, o requerido ao Ministério Público do Estado do Acre. Né? Tem um pedido de sustentação oral por parte do doutor Pascal, né? E aqui vai constar, acho que o impedimento da Deza Regina, por conta do escritório, né? O desembargador Adair atua nesse feito. Desembargadora Regina, confirma? Ok, confirmado o impedimento. O julgamento aqui, eminentes colegas, é tradicional e vou conceder a palavra ao ilustre advogado. Eu poderia até abreviar o julgamento se fosse um julgamento normal, se tivesse todos os votos aqui depositados, no sentido do voto do relator. Como não tem, eu vou seguir a situação tradicional aqui. Concedo a palavra ao ilustre advogado, que é o doutor Pascal, para sustentação oral pelo prazo legal e regimental. O senhor tem a palavra, doutor Pascal. Muito obrigado, desembargador Roberto. Agradeço, desembargadora Eva, pela deferência, da preferência. Cumprimento a todos. Agradeço demais a oportunidade de poder trazer alguma informação que possa auxiliar na compreensão dessa ação. O senhor me permite só uma coisa que eu pulei, o senhor me desculpe, ao senhor ao do outro procurador. Os senhores anuem com a dispensa do relatório? Para ir direto à sustentação? Sim, anuo. Sim? Perfeito. Então tá, me desculpem que eu pulei essa parte, tá ok. O senhor prossegue, agora zerado o seu tempo. Ok, obrigado. Então, desembargadores, o pano de fundo dessa ação diz respeito a fatos que aconteceram lá em 2001. Que fatos são esses? Em 2001, o município de Senador Guiomar firmou um convênio com o Ministério da Cultura.
esse convênio tinha por objetivo a construção de um centro cultural. O Ministério da Cultura faria o repasse dos recursos e o município de Senador Guiomar daria uma contrapartida e construiria o centro. A contrapartida era no valor de R$ 13.500. Esse número é importante para que a gente compreenda o que aconteceu. Para construir o centro cultural, o primeiro desafio da administração lá de Senador Guiomar era identificar um terreno. Eles precisavam de um local para construir o centro. Esse terreno, depois de alguma pesquisa, foi identificado, só que eles fizeram o levantamento com relação às dívidas da proprietária desse terreno e constataram que ela tinha dívidas com o IPTU. Dívidas não só sobre o terreno de interesse do município, mas também de outros terrenos que ela possuía. A solução que a prefeitura encontrou, na época, foi consolidar as dívidas de IPTU de todos os terrenos que aquela senhora possuía, né, Dona Flávia Pimentel, e para identificar o valor e abater da eventual aquisição do terreno. O IPTU consolidado, a dívida de IPTU, era de R$ 3.576. E a ideia da prefeitura era receber o terreno, receber um lote dessa senhora, fazendo uma espécie de compensação. Então, receberia o terreno, na verdade, em dação em pagamento. Só que, assim, não dava para fazer a dação em pagamento, porque não tinha regulamentação na lei municipal. Tal. A solução que se encontrou foi o seguinte, falou, não, vamos emitir um cheque para a proprietária desse terreno, um cheque nominal a ela vai pegar esse cheque e pagar o IPTU. Né? Então, se faria a compra do terreno através da emissão desse cheque, e ela, com esse cheque, pagaria o IPTU, porque ela não tinha meios de fazer esse pagamento. Era uma pessoa, apesar de ter lá alguns lotes, era uma pessoa pobre. É claro que tinha uma preocupação, né? Porque a prefeitura podia entregar o cheque para ela e ela não pagar o imposto. Então, qual foi a solução encontrada? Bom, vamos fazer o cheque nominal à Dona Flávia Pimentel, mas não vamos entregar o cheque para ela. Nós vamos emitir as guias de IPTU e nós mesmos, vamos lá no posto de arrecadação e a gente paga o imposto. Então, a gente faz o contrato de compra e venda do terreno, mas não entrega o cheque, usa o cheque para pagar o imposto. Muito bem, até aí nada demais. O problema começou porque alguém teve a ideia de que assim, a prefeitura ela tinha um problema para dar essa contrapartida, né? Tinha um problema de caixa. E alguém teve a ideia de falar, não, por que a gente não eleva esse imposto para o valor da contrapartida? Então, ela devia 3.576, a gente eleva o imposto para 15.000, para 13.500, emite o cheque no valor de 13.500 e paga as guias. Então, assim, se fosse 3.570 ou fosse 13.500, o dinheiro ia sair da conta da prefeitura para a conta da prefeitura mesmo. E assim foi feito. Então, as guias eles elevaram o valor do imposto para R$ 13.500, emitiram um cheque para pagar essas guias, e esse cheque foi utilizado para pagar as guias de IPTU. Tem 2 cheques, se os senhores perceberão lá nos autos que tem um relato de que houve 2 cheques. Mas por que 2 cheques? Teve um primeiro cheque no valor de 13.500, que saiu da conta geral da prefeitura para a conta convênio, porque todo recurso de convênio, todo convênio, ele preciso abrir uma conta para a execução dele, e todos os recursos do convênio têm que ser executados a partir de uma conta específica, aberta para aquela finalidade. Então, o município primeiro emitiu um cheque da sua conta geral para a conta convênio, que foi aberta para aquela situação, e depois emitiu um segundo cheque da conta convênio para pagar as guias de IPTU. Esse segundo cheque é que foi o problema. Por quê? Porque ninguém conseguiu explicar exatamente o que aconteceu com esse cheque. Porque a Dona Flávia foi ouvida no processo e ela disse, eu não recebi o cheque. Né? O cheque era nominal a ela, tem uma cópia da frente do cheque no processo, o cheque era nominal a ela e ela disse que não recebeu. Além do fato de que o imposto era 3.576 e as guias foram emitidas, e o cheque foi emitido no valor de 13.500. Então, ficou a impressão dos julgadores na época, tanto no primeiro grau como na corte,
de que aquele cheque tinha sido, o valor tinha sido elevado, o valor do IPTU, para desviar recurso. Mas não foi o que aconteceu, porque o cheque efetivamente entrou na conta da prefeitura. Um dos réus na ação, ele chegou a solicitar que o juízo encaminhasse um ofício para o Banco do Brasil e para a agência de Correios, porque esse cheque as guias foram pagas lá no agente arrecadador, né? Tinha uma agência de Correios lá em Senador Guiomar que fazia arrecadação de impostos, para que informasse, né, o destino do cheque. Só que esse ofício não foi expedido, não houve decisão, efetivamente, do magistrado na época, e não houve recurso sobre essa questão, sobre esse não deferimento do pedido para a produção dessa prova. As partes não tinham meios para poder fazer essa solicitação, porque já não ocupavam mais a gestão, porque na ocasião da emissão do cheque, eles integravam a gestão do município. Mas quando tramitou a ação, eles já não integravam mais. Então, eles não tinham mais acesso às contas do município, não tinham mais condições de fazer qualquer tipo de solicitação ao banco. O fato é que acabou prevalecendo a ideia de que aquele cheque de R$ 13.500 havia sido desviado. Para provar que isso não aconteceu, bastava que se solicitasse uma cópia do cheque para o agente arrecadador ou para o Banco do Brasil para fazer um mapeamento, para fazer a busca do destino do cheque, onde é que ele foi depositado, se ele foi sacado, etc. De todo modo, no momento em que foi ajuizada a rescisória, o fundamento é que havia provas suficientes no processo, suficientes para demonstrar que o cheque não foi desviado. E que provas eram essas? A primeira prova é que as guias de IPTU foram pagas, né? Havia lá as guias de IPTU dos lotes que aquela senhora possuía. O valor das guias somado dava exatamente R$ 13.500. As guias estão autenticadas, foram pagas no mesmo dia em que o cheque foi compensado. Então, isso a gente falou, isso é um indício muito sólido de que aquele cheque foi utilizado para pagar o IPTU. E, de outro modo, quem teria pago o IPTU? Então, além disso, tinha também nos autos um extrato da conta da prefeitura, mostrando que no dia seguinte ao pagamento, porque assim, os Correios, eles funcionavam como agente arrecadador, eles recebiam a arrecadação, no dia seguinte eles repassavam o recurso para a conta da prefeitura. E passavam recurso lá com o extrato. No extrato do dia seguinte, no dia 21 de junho de 2001, aparecia o valor de R$ 13.811. Não coincidia com o valor de R$ 13.500 do cheque, mas é porque os Correios consolidavam toda a arrecadação. Então, nesses 13.800, tem os 13.500 mais o que ela arrecadou dos outros impostos. Se a gente olha o histórico de arrecadação dos dias anteriores, a gente vê que a arrecadação era aquilo mesmo, R$ 300, R$ 400, R$ 500. Então, naquele dia, no dia 21 de junho, essa arrecadação foi atípica justamente porque o cheque entrou, o cheque de 13.500 entrou. Só que, como o autor da rescisória atualmente integra a administração novamente, eu pedi a ele que conversasse com a prefeita e que solicitasse formalmente ao Banco do Brasil e à Agência dos Correios se eles conseguiriam, mesmo tendo passado 20 anos, né, se eles conseguiriam a cópia do cheque e também informação de onde o cheque foi depositado. E, para nossa feliz surpresa, o Banco do Brasil tinha a cópia do cheque. E por isso que houve um aditamento ao pedido, nós fizemos um aditamento acrescentando ao fundamento da ação a obtenção de prova nova e trouxemos aos autos o cheque, e no verso do cheque consta lá a conta em que o cheque foi depositado. E o cheque foi depositado na conta dos Correios, e os Correios admitem isso por ofício também. Nós juntamos tanto a resposta do Banco do Brasil como a resposta dos Correios, afastando qualquer dúvida, qualquer resquício de dúvida que possa haver sobre o fato de que não houve o desvio de recursos da Prefeitura de Senador Guiomar. Isso é relevante porque a condenação
a condenação mais grave que o autor da ação da rescisória sofreu foi do artigo 10, do artigo 10, inciso 11 da Lei de Improbidade, e o artigo 10 ele pressupõe dano ao erário. Então, a gente fala, olha, apesar de, obviamente, não ter sido correta aquela alteração no valor das guias, né, o que foi feito para resolver o problema da contrapartida, mas não houve dano ao erário. Então, ele não poderia ter sido condenado por dano ao erário, porque o dinheiro não saiu da prefeitura, ele saiu da conta convênio para a conta geral da prefeitura. E na própria ação, a magistrada, na época, ela considerou regular a dação em pagamento e ela admitiu que o imóvel foi recebido pelo valor de R$ 3.576, que era o valor efetivamente da dívida de IPTU. Só um acréscimo para encerrar aqui a minha fala. Sobre essa questão da adulteração das guias, houve ação penal. Houve ação penal. E o autor da rescisória respondeu essa ação penal e foi absolvido. O juízo criminal de senador Guiomar entendeu que não havia provas de que ele, de alguma forma, tinha participado da decisão e da execução dessa elevação no valor das guias. Então, essa é uma questão também sobre a qual já há pronunciamento judicial, e aqui eu invoco o dispositivo, o novo dispositivo, inclusive, da Lei de Improbidade, que diz que sobre fatos sobre os quais tem a decisão em ação criminal, não é mais possível haver discussão na ação de improbidade. É claro que existe, a gente sabe que existe uma discussão sobre a retroatividade ou não desse dispositivo, mas o entendimento predominante hoje é que a ação de improbidade ela tem natureza sancionatória, inclusive tem um dispositivo expresso dizendo isso, agora com a nova redação, tem natureza sancionatória e, portanto, os dispositivos retroagiriam para favorecer os eventuais réus nessas ações. Com isso, Excelência, eu encerro dizendo que seria absolutamente injusto, né, impor ao réu, ao autor da ação rescisória, a pena, que é duríssima, né, a ação de improbidade, com muita justiça. Eu acho que os gestores que, de algum modo, praticarem atos de improbidade, eu acho que a resposta tem que ser dura mesmo do Estado, mas no caso concreto, definitivamente resta absolutamente provado que não houve dano ao erário e, por essa razão, a decisão, a sentença, a pena não deve ser aplicada a ele. Lembrando aqui que ele é um servidor, tem 30 anos de serviço, ele é o sustento da família, tem esposa, sustenta os 4 filhos, e o acervo probatório, documental que consta nos autos, não deixam dúvida nenhuma de que a sentença merece ser rescindida, porque se baseou em premissas fáticas que não se mostram, não estão comprovadas e documentalmente são contraditas pelo que resta trazido aos autos. Agradeço demais, encerro aqui minha fala, agradeço a atenção dos senhores e conto com a compreensão e que se possa chegar a um resultado justo ao nosso cliente, autor da ação. Muito obrigado. Agradecemos, doutor Pascal, pela sua sustentação e concedo a palavra ao doutor Procurador de Justiça, doutor Celso Jerônimo. Senhor presidente, quero saudar Vossa Excelência e também pedir licença para, em seu nome e da decana, desembargadora Eva, também saudar todos os demais integrantes dessa corte. Eu quero também cumprimentar os servidores, todos aqueles que acompanham essa sessão, na pessoa da nossa diretora judiciária, a doutora Raquel Cunha da Conceição. E cumprimentar especialmente o advogado, o doutor Pascal, que conheço de longa data e com muita tranquilidade, sempre procurou se pautar dessa forma, e pela exposição belíssima que acaba de apresentar. E
E dito isso, eu preciso, senhor presidente, também fazer uns contrapontos, porque, de fato, até porque nós temos nos autos 2 pareceres lançados pelo Ministério Público, e eles acabam sendo, na minha forma de pensar, até contraditório. Porque, num primeiro momento, quando foi ajuizada a rescisória, quem foi chamado a se pronunciar e se pronunciou foi a doutora Rita de Cássia, encaminhando exatamente no sentido da improcedência da presente ação rescisória. Mas com o aditamento, esses autos retornaram ao Ministério Público e, desta feita, quem lançou o parecer foi o doutor Cosmo, exatamente encaminhando no sentido da procedência do pleito formulado. E eu, na verdade, diante disso, preciso agora procurar trazer, não ser aqui salomônico, mas tentar aqui fazer alguns contrapontos, né, e pedindo vênia exatamente ao doutor Pascal, porque tenho uma compreensão um tanto quanto diferente disso e preciso fazer essa exposição para que os julgadores possam compreender a posição do Ministério Público neste momento. Boa parte do que eu vou dizer, ou parte dela, já foi adiantada pelo doutor Pascal, porque, de fato, se trata mesmo, na origem, dos autos 402/51/2003, da comarca de Senador Guiomar, e o Ministério Público imputou, na ocasião, aos demandados, entre eles, o ora demandante, a prática de atos de improbidade administrativa. Por quê? O município de Senador Guiomar firmou um convênio, como foi dito, inclusive, da tribuna, com o Ministério da Cultura, objetivando a construção de um centro cultural no valor de R$ 63.499,26, sendo R$ 49.999,26 de repasse federal e R$ 13.500 de contrapartida municipal. A prefeitura, então, adquiriu um terreno, e foi dito também da tribuna, para a construção do centro cultural pelo valor de R$ 3.576, porém emitiu um cheque no valor de R$ 13.500, simulando pagamento inexistente. A senhora Flávia de Barros Pimentel, que seria a suposta credora do referido cheque, em verdade possuía 6 terrenos na cidade e entregou um deles em favor do município pelo valor de R$ 3.576 para quitar os impostos em atraso dos demais lotes, conforme negócio jurídico que foi firmado em 2 de fevereiro do ano de 2001. Em 16 de fevereiro, portanto, 8 dias depois, a senhora Flávia obtém uma certidão negativa de débitos fiscais, demonstrando que a execução completa e perfeita da transação. Em abril, portanto, em torno de 2 meses depois, do mesmo ano, o ex-prefeito se dirigiu até o setor de cadastro da prefeitura para solicitar aos servidores, a aldeia, nesse momento o nosso demandante, e Raimundo Jordão, que as guias de recolhimento do IPTU fossem alteradas de R$ 3.576 para R$ 13.500, sob o argumento de que deveria corresponder ao valor da contrapartida do reportado convênio. Foram emitidos, como foi bem dito também da tribuna, 2 cheques, o de número 201.227 e outro 850.235, com valores iguais de R$ 13.500, destinados a quitar as notas de empenho número 1326, datada de 19 de junho de 2001, e de 822, o empenho, a nota de empenho número 822, este de 18 de abril de 2001, cujo objeto era exato e rigorosamente o mesmo. O cheque
850.235 foi sacado da conta ICMS número 161930 e fazia referência ao imóvel que a senhora Flávia Pimentel já havia dado em pagamento da sua dívida fiscal. O cheque 201.227, sacado da conta do convênio 5018, dígito 0, destinou-se aos fins ilegais almejados pelo então requeridos, pois emitidos em favor da senhora Flávia, que jamais recebeu o valor, como ela declarou, inclusive, em audiência de instrução. A tese, senhores desembargadores, senhor presidente, a tese ministerial, na época, defendida pelo promotor de justiça, Leandro Steffen, era de que esses cheques, eles foram utilizados para pagamentos de guias falsificadas, pois naquela oportunidade não existia mais tributo algum pendente em razão da baixa, conforme a certidão negativa de débito exarada, como eu já disse, em 16 de fevereiro de 2001. Esses cheques não deveriam ter sido emitidos porque foi paga uma dívida simulada, forjando algo que na realidade nunca existiu. Ao analisar detidamente o processo, nessa segunda instância, nesse tribunal, a eminente desembargadora Cesarinete Angelim, de saudosa memória, então relatora naquela ocasião, acolheu os argumentos do autor coletivo do Ministério Público, reconhecendo, abre aspas, pelo acervo probatório, acima sintetizado, está muito claro que os demandados Francisco Batista de Souza, João Marcondes Bezerra e Aldei Cavalcante Nobre cometeram atos de improbidade administrativa que causaram lesão ao erário, configurando os tipos previstos no artigo 10, caput, inciso 11, e o artigo 11, inciso 1º, ambos da Lei 8429/92. Acontece que o primeiro acusado, no exercício do mandato de prefeito, o segundo acusado, no desempenho das funções de secretário municipal de Finanças, e o terceiro acusado, na condição de responsável pela contabilidade municipal e pela fiscalização dos convênios, que é o autor dessa ação rescisória. Dois que eu estou dizendo porque foi feito o acórdão em divisão para facilitar, inclusive, a compreensão. Então, 2, isso consta do acórdão. Determinaram a alteração nos valores dos tributos. 3, falsificaram guias tributárias. 4, simularam pagamento de impostos inexistentes. 5, preencheram nota de empenho com valor diverso do que está consignado no contrato de compra e venda e, dessa forma, para concluir, acabaram desviando a quantia de R$ 13.500 dos cofres públicos com o propósito de obter enriquecimento ilícito. Isso consta do acórdão proferido nessa corte. Ocorre que o requerido, Aldei Nobre Cavalcante, ao manejar a presente ação rescisória, tenta sustentar que os valores compensados em favor do município, o que afastaria o dano ao erário. Diz o autor dessa ação rescisória nas páginas 13 desta ação rescisória o seguinte: item 43, foi dividido em item. Item 43. Todas as partes, Ministério Público e réus, na ação de improbidade, concordaram que, a despeito de sacado em favor de Flávia de Barros Pimentel, o cheque, ou pelo menos seu valor, não chegou a ela. A questão que subsiste é a destinação desse cheque. Na parte, no item 44, numerado com o número 44, diz o autor que o autor dessa ação reafirma que o cheque foi utilizado para quitar a dívida de IPTU relativa a vários imóveis pertencentes a Flávia Pimentel. E, ademais, as provas do que foi exatamente isso que ocorreu se encontram cristalinas nos autos, tendo sido juntadas pelo próprio parquê. E, mais recentemente, na petição de aditamento
para incluir o fundamento do inciso 7º do artigo 966 do CPC, folha 170/175, o autor acrescentou que um dos cheques foi utilizado para pagar as guias de IPTU de Frávia. E consta o seguinte, no item 5, a cópia do cheque encaminhada por e-mail pelo Banco do Brasil frente e verso comprova cabalmente que a cártula supostamente desviada foi utilizada para pagamento das guias de IPTU emitidas em face de Frávia de Barros Pimentel. No ponto, senhores desembargadores, o Ministério Público compreende que os fatos alegados não são suficientes para desconstituir o julgado de origem, enfatizando-se que o acórdão desse tribunal abordou os seguintes aspectos. 1. Houve o reconhecimento de 5 condutas graves, todas elas tipificadas como ímprobas, com reflexo até no direito criminal, de modo que o exame judicial não se restringiu apenas aos desvios de numerário. 2. A condenação imposta pelo Poder Judiciário, ao final, não foi fundamentada tão somente no artigo 10 da LIA, prejuízo ao erário, pois o dispositivo fez expressa referência também, o dispositivo da sentença e da decisão consta, também referência ao artigo 11 da Lei de Improbidade, violação a princípios, inciso 1º, praticar ato visando um fim proibido em lei. Importante destacar que o autor da rescisória, com o propósito de se livrar da condenação por ato de improbidade administrativa, resolve somente agora, mais de 20 anos depois, admitir que as guias foram realmente adulteradas. Sobre a confissão de adulteração, diz a página 19 da ação rescisória, item 59, o seguinte. Isso foi dito pelo próprio autor da rescisória. Disse o seguinte. A adulteração das guias de IPTU foi promovida por uma razão bastante singela. Os gestores da época lograram, com isso, por via obviamente ilícita, entre aspas, driblar a exigência da contrapartida do convênio no valor de R$ 13.500. A contrapartida, exigência do convênio, reduz a disponibilidade de recursos não vinculados da Prefeitura. Ao elevar o valor da dívida com o IPTU, a Prefeitura fez com a aquisição do terreno passasse a ser contabilizada pelo valor exato da contrapartida, sem o que teria que acrescer aos R$ 3.576, valor real pelo que o imóvel foi recebido, outros R$ 9.924, para que cumprisse a exigência mínima da contrapartida de R$ 13.500. No item 60 dessa ação, da petição inicial dessa ação rescisória, o autor disse o seguinte: com a infeliz manobra popularmente conhecida pela expressão, entre aspas, jeitinho brasileiro, a administração municipal da época logrou participar do convênio, dando o terreno pelo valor da contrapartida e, com isso, deixando de vincular os recursos financeiros ao objeto específico do convênio. E no item 61, disse, é evidente que não foi possível realizar isso sem, no mínimo, resvalar em alguns dos delitos elencados no título 10 dos crimes contra a fé pública, até uma possível falsidade ideológica, considerando que a operação restou inviabilizada mediante adulteração ou emissão de guias em valor com valor de IPTU a maior. Isso, entretanto, não conduz à conclusão de que houve dano ao erário, pois, sendo R$1, R$10 ou R$10.000, o valor transitou integralmente entre as contas as contas correntes da própria Prefeitura. Pois bem, logo permanece incólume
a conclusão de que a falsificação de documentos públicos, a supertributação de impostos para igualar-se ao valor da contrapartida e a simulação de pagamento de tributos inexistentes. Isso porque, conforme já destaquei acima, né, o imóvel já havia sido adquirido pela municipalidade pelo valor de R$ 3.576, justamente para adimplir o quê? Para adimplir obrigações tributárias. E essa negociação não tinha qualquer relação com o convênio, de modo que não havia razão idônea para a emissão de cheque em favor de Frávias Pimentel, no valor de R$ 3.500, como de fato ocorreu. Portanto, nesse aspecto, senhores desembargadores, esse órgão ministerial reitera o parecer da lavra da Procuradora de Justiça Rita de Cássia Nogueira Lima, concluindo pela improcedência da ação rescisória por entender que, primeiro, não há erro de fato de que trata o inciso 8º do artigo 966 do CPC, data lei, visto que as questões aqui ventiladas foram exaustivamente discutidas e analisadas na ação de origem, não atendendo, portanto, o parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal que diz, parágrafo 1º, há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria se pronunciar. Cito aqui, inclusive, um precedente que diz o seguinte, um precedente de 2019, da primeira sessão do STJ, que diz o seguinte, processo civil, ação rescisória, servidor público, estabilidade excepcional, erro de fato, existência de pronunciamento judicial, descabimento, violação literal de dispositivo de lei, ausência, improcedência. E prossegue essa emenda. O cabimento da ação rescisória, fundamentada na existência de erro de fato, depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos. A, que o erro seja relevante para o julgamento da questão. B, que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção na rescisória de novas provas para demonstrá-lo. E C, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. Não há ofensa, digo eu, não há ofensa à coisa julgada ou violação à norma jurídica, artigo 966, inciso 4 e 5 do CPC. Por quê? Porque o recurso do Ministério Público na origem, e isso foi dito e explorado na petição inicial, foi interposto de forma tempestiva, visto que o processo, na época que era físico, foi recebido com vista somente em 17 de junho de 2011, consoante prerrogativa conferida ao Ministério Público pelo artigo 41, inciso 6º, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Por último, o documento recentemente juntado pelo autor na petição de aditamento, data máxima vênia não se enquadra na hipótese do artigo 966, inciso 7 do CPC, pelo simples fato de que não se trata, eu repito, não se trata de prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Afinal, o autor, em razão do cargo público, tinha conhecimento dos cheques, poderia fazer uso dessa prova na ação de origem, postulando ao juízo da causa sua produção, o que não ocorreu. Embora agora, recentemente, como foi dito inclusive também da tribuna, que houve um pedido formal administrativo e teve acesso a esse documento. Ademais, a condenação imposta no processo de origem, senhores desembargadores, eles possuem duplo fundamento, ou seja, artigo 10 e artigo 11, subsistindo outras imputações que não apenas a destinação da cártula. E trago aqui um precedente do STJ,
que é do dia 15 de fevereiro, né, fevereiro de 2022, que diz o seguinte: processual civil, administrativo, concurso público, agravo interno na ação rescisória, Código de Processo Civil do dia de 2015. Aplicabilidade, violação à norma jurídica, ausência de indicação do dispositivo legal literalmente violado. Prova nova, inexistência. Ofensa à coisa julgada, não caracterização. Aplicação de multa, artigo 1021, parágrafo 4º do Código do CPC, 2015, descabimento. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade. Seja porque a desconhecia, que não é o caso, seja por não lhe ser acessível durante o processo ordinário, e repito eu, porque está escrito assim aqui na emenda, o que não é o caso. Então, para concluir, pedindo todas as vênias possíveis, a defesa do autor, no caso aqui o nosso doutor Pascal, a quem tenho em altíssima estima, é uma questão apenas do ponto de vista jurídico, nós estamos aqui a debater. A conclusão que o Ministério Público, nesse momento, está a encaminhar nesse ato é no sentido de se proferir juízo prelibatório, sim, portanto, positivo, admitindo. Mas, no mérito, está a encaminhar a manifestação, senhor presidente e demais integrantes dessa corte. Manifesta pela improcedência da pretensão rescisória, mantendo-se como corolário lógico a autoridade da coisa julgada e o decisório por ela alcançado. E agradeço a oportunidade. Agradeço ambas as sustentações orais e concedo a palavra, então, ao eminente relator, desembargador Júnior Alberto, para o voto. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargador Júnior. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o ilustre procurador de Justiça, cumprimento também o ilustre advogado que fez a sustentação, os eminentes pares e servidores aqui presentes. Quando se trata de alegação de desvios de recursos públicos, né, frente ao que acontece, que tem acontecido no nosso país, né, geralmente podemos ser contaminados aí, né, com uma pretensão de defesa dos interesses do erário, né, e assim terminar realizando as condenações que muitas vezes não representam ali a realidade daquilo que foi praticado. Eu farei uma análise isenta e técnica a respeito da questão, e eu foquei aqui meu voto em dois aspectos. Primeiro, na existência ou não de dano ao erário, um dos motivos que ensejou a condenação, e outra, a existência de violação de princípios. Tá? Fiz um parâmetro aí, também diante das alterações que foram introduzidas na lei de improbidade administrativa, né? E a possibilidade ou não de retroação da modificação legislativa para beneficiar o réu, que será abordado doravante. Trata-se de uma ação rescisória que foi proposta por Aldeir Nobre Cavalcante contra a sentença proferida no processo 402/51, mantida em recurso de apelação da primeira Câmara Civil desta Igreja Corte, que conheceu e negou o provimento do recurso de apelação interposto pelos réus em face do artigo 966, incisos 5 e 8 do CPC, e alternativamente quanto ao acordo 19.777, que deu provimento ao apelo do Ministério Público para incluir no julgado a perda da função pública e ressarcimento integral do dano, calculado em R$ 13.500, com fulcro no artigo 966, incisos 4, 5, 7, 8 e 8 do CPC. Deciso transitou em julgado em 14 de outubro de 2019. Eu digo aqui que o Tribunal Pleno é o competente, né, em razão de o acordo incidente ser originário de um dos órgãos fracionários dessa Casa de Justiça.
eu considero o presente pressuposto de admissibilidade e admito a rescisória e passo a análise do mérito. Como disso, a ação rescisória é um instrumento legal disponível no nosso ordenamento jurídico que possibilita ao jurisdicionado, excepcionalmente, desconstituir a coisa julgada material, uma vez configuradas as hipóteses taxativamente expressas no artigo 966 do CPC. Trago aqui a lição de Daniel Assunção, não vou ler para não cansá-los, vai constar aqui do meu voto. E continuo dizendo que, desse modo, a sentença só pode ser rescindida quando constatada uma daquelas hipóteses enumeradas no rol taxativo. Nelson Neri diz que as hipóteses que ensejam a rescisão da sentença estão arroladas em inúmeros cláusulos da norma ora comentada. Esse rol taxativo não admite ampliação por interpretação analógica ou extensiva. No caso concreto, pretende a ação rescisória desconstituir o acordo proferido pela primeira Câmara Civil desta Igreja de Corte de Justiça, que conheceu e negou o provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus, bem como deu provimento ao apelo do Ministério Público para incluir no julgado a perda da função pública e ressarcimento integral do dano calculado em R$ 13.500. Eu transcrevo a emenda do acordo, continuo dizendo que a pretensão desse constitutivo está fundamentada em face do artigo 966, incisos 5 e 7 do CPC, quanto à sentença de mérito que foi mantida pelo acordo 19.777. E, alternativamente, quanto ao acordo 19.777, conforme no artigo 966, incisos 4, 5, 7 e 8 do CPC, que contempla as seguintes hipóteses de rescisão do julgado. Eu transcrevo o dispositivo vigente do CPC. E aí passo a análise de cada uma das situações elencadas em lei, né, para fundamentar a ação proposta. E começo com a análise da questão da ofensa à coisa julgada. Segundo o exposto pelo autor, o acórdão violou a coisa julgada formada na sentença sob o fundamento de que a sentença de primeiro grau, prolatada em 30 de maio de 2011, não impôs ao autor a sanção de perda da função pública. Eu digo que, por conseguinte, em 9 de junho de 2011, o Ministério Público foi intimado pessoalmente por intermédio de vista dos autos. Entretanto, somente em 29 de junho de 2011, o parquet interpôs embargo de declaração, mais de 20 dias após a intimação pessoal, e somente em 3 de abril de 2012 interpôs recurso de apelação. Assim, assevera que os embargos de declaração opostos, independente pelo MP, não têm o condão de interromper a contagem do prazo. Deste modo, conclui que a interposição de recurso de apelação também se deu intempestivamente, fazendo com que a sentença de mérito tenha transitado em julgado para o MP em 12 de julho de 2011. A 2, dessa forma, o julgamento do recurso de apelação deve ser anulado, bem como todos os atos posteriores à sentença de mérito, posto que existe violação à coisa julgada e à norma jurídica. Por consequência, não era possível ao tribunal imputar ao autor a perda do cargo que foi pedido pelo Ministério Público em recurso por ele manejado, de apelação que o autor da ação rescisória entende intempestivo. No entanto, conforme se verifica a página 49 desse auto, o Ministério Público Estadual somente recebeu os autos com vista no dia 17 de junho de 2011. Correção aqui, está 29 de 11, mas é 2011. Às 14 horas, vinde carimbo da Promotoria de Justiça de Senador Guilmar. Assim, não obstante tenha sido certificada a abertura de vista no dia 9 de junho de 2011, os autos somente foram efetivamente entregues com vista no dia 17 de junho de 2011. Nos termos do artigo 536 do CPC vigente, 73 na época, o prazo para interpor embargo de declaração é de 5 dias, mas tendo o Ministério Público prazo em dobro, considerando o prazo inicial de 20 de junho e a data da interposição do recurso é 29 de junho, verifica-se que foram interpostos tempestivamente, o que afasta a alegação de violação à coisa julgada. Sendo essa situação verificável no caso hora examinado, tem-se que a demanda nessa hipótese processual não se acha fadada a isso. Então, eu afasto aqui a alegação de ofensa à coisa julgada. Quanto à alegação de manifesta violação da norma jurídica, eu digo que esse indício que a ação rescisória fundada em manifesta violação de norma jurídica deve ser entendida de forma que a análise do julgamento pregresso permita concluir objetivamente que o julgador afrontou disposição expressa de texto legal, não se admitindo que seja utilizada apenas para questionar a justiça do julgado, caso em que a pretensão assumiria feições tipicamente recursais. Eu trago lições doutrinárias e jurisprudenciais, estão transcritas aqui,
E prossigo dizendo que, desse modo, a expressão violar manifestamente norma jurídica não se destina ao questionamento da justiça no modo de interpretar as regras existentes no caso concreto, concluindo pelo erro do julgamento, desde que a indagação sobre a existência deste pressupõe uma valorização subjetiva do intérprete, ou seja, pode-se entender que a sentença está incorreta, neste caso com outros fundamentos fáticos e jurídicos, sem que, todavia, isso queira significar que tenha violado a disposição legal. Nessa lei de pensamento, a ação rescisória proposta com subsídio no artigo 966, 5 do CPC, deve ser desacolhida se não for possível detectar flagrante contrariedade à literalidade da norma na decisão, pois, do contrário, transformar-se-ia a rescisória em mais um recurso ordinário, com a vantagem de possuir um alargado prazo de propositura. No caso, todavia, tem que não restar amealhadas as circunstâncias autorizadoras da procedência do pedido rescisório, pois a valoração das provas pelo órgão julgador o levou ao reconhecimento de configuração da improbidade administrativa e existência de dano ao erário. No caso em tela, a parte autora, ao deduzir o pedido rescindendo, com fundamento na violação manifesta do dispositivo legal mencionado, suscitou que o Ministério Público não se desincumbiu do encargo probatório de demonstrar, de forma cabal, o dano ao erário, levando o judiciário a punir severamente o autor embasado em presunção. Na verdade, com a presente ação, pretende rediscutir o fundamento do acordo rescindendo, que apreciou as questões controvertidas e aplicou o direito, e julgou mais conveniente ao caso que foi apresentado. Conclui-se, portanto, que as alegações do autor não se amodam tipicamente aos permissivos legais que autorizam a excepcional desconstituição da coisa julgada, afigurando-se mais como tentativa de trazer novamente à baila a discussão já exaurida no julgamento primitivo. À vista de tais fatos, constata-se, na hipótese, a improcedência do pleito rescisório quanto a esse tópico. Quanto ao erro de fato, que é uma outra circunstância prevista no rol taxativo, que autoriza o acolhimento da pretensão rescisória, eu digo que, com relação ao alegado erro de fato, verificável no exame dos autos, o artigo 966, parágrafo 1º do CPC, tipifica expressamente as duas hipóteses possíveis. Primeiro, a decisão rescindenda admitir fato inexistente, ou segundo, quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, exigindo-se a parte final do citado parágrafo, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. No caso dos autos da sentença de páginas 41 e 48, mantida pelo acordo rescindendo de páginas 59 e 79, não admitiu fato inexistente nem considerou existente fato efetivamente ocorrido, mas apenas ao analisar o pedido de improbidade administrativa decorrente, concluiu que os réus causaram lesão ao erário, uma vez que não teria comprovado a verdadeira destinação do valor de R$ 13.500, bem como não teria como manter a alegação de que os valores teriam sido para o pagamento de imposto em atraso, porquanto os depoimentos de testemunhas e pelo contrato teria ficado demonstrado que o débito era no montante de R$ 3.576. Aí eu trago aqui eu transcrevo aqui, né, o trecho da sentença, onde o magistrado de primeiro grau diz que, compulsando atentamente os autos, verifica que o prefeito Francisco Batista de Souza, hora requerido, adquiriu um terreno de propriedade da senhora Flávia de Barros Pimentel pelo preço de R$ 3.576, tendo como objetivo a construção do Centro Cultural desta comarca, sendo que o referido terreno foi dado em pagamento à Prefeitura Municipal de Senador Guilmar, para quitação do débito de IPTU que a mesma tinha com o órgão, conforme se depreende do instrumento particular do contrato de compra e venda assinado pelo prefeito, as folhas 153 e 156. Ocorre que Francisco Batista de Souza e João Marcondes Bezerra, ora requeridos, sendo o primeiro prefeito e o segundo diretor financeiro, emitiram 2 cheques, cada um no valor de R$ 13.500 em favor... Não, emitiram 2 cheques, cada um, no valor de R$ 3.500, emitidos em favor da senhora Flávia de Barros Pimentel, sob a alegação de que seria pagamento dos impostos referente ao imóvel adquirido e o outro em contrapartida ao convênio firmado com o Ministério da Cultura para a construção de um centro cultural no Senador Guilmar. No entanto, verifico que há divergência no presente caso, tendo em vista que a senhora Flávia afirma não ter recebido quantia alguma para pagamento do terreno adquirido, o que foi confirmado pelos réus em seus depoimentos, assim como o contrato de compra e venda, que foi 153 e 156, deixa claro que o valor dos impostos de atraso totalizava a quantia de R$ 3.576. Assim, o
o funcionário público Francisco Martins de Oliveira, em sua declaração prestada às folhas 1 e 788, afirma que foi responsável pelo levantamento do imposto em atraso referente aos imóveis da senhora Flávia, entregando ao prefeito o levantamento no valor de R$ 13.576, mas que o réu, Aldeir Nobre Cavalcante, lhe pediu para alterar o valor do débito para o importe de R$ 3.500, o que foi confirmado também pelo funcionário Raimundo Jordão, às folhas 189 e 190. Nesse diapasão, observa que os réus causaram lesão ao erário, vez que não foi devidamente comprovada a verdadeira destinação do valor de R$ 13.500, pois não há como manter a alegação de que foi para o pagamento dos impostos em atraso dos imóveis de Flávia Barros, haja vista que pelos depoimentos das testemunhas e pelo contrato, ficou demonstrado que o débito era no montante de R$ 13.576, quantia muito inferior da alegada. Então, o juiz presumiu a existência de dano ao erário. Por quê? Porque a dona Flávia disse que vendeu, o valor da dívida de IPTU era R$ 3.576, vendeu o valor, foi expedido esse cheque no valor de R$ 13.500 e não há prova da destinação desses cheques. Então, o juiz presumiu que houve desvio de recursos. Sobre o tópico em questão, o acordo 19.777 assim se manifestou. Na causuística, os demandados Francisco Batista de Souza, João Marcondes Bezerra e Aldeir Cavalcante Nobre foram enquadrados nas figuras acima tipificadas, já vista que a acusação articulada pelo MPE dá conta de que, aproveitando-se do convênio 133/2000, celebrado entre o Ministério da Cultura e a Prefeitura Municipal de Senador do Mar, que tinha por objeto a construção de um centro cultural, adquiriram um terreno pelo preço de R$ 3.576, sem qualquer procedimento licitatório, quando o montante efetivamente repassado pelo Ministério da Cultura perfazia o valor de R$ 13.500. Com efeito, o acervo probatório sustenta a acusação feita pelo parquê, com o ajuizamento da praça de ACP, motivo pelo qual a pretensão recursal dos demandados João Marcondes Bezerra e Aldeir Cavalcante Nobre não pode ser provida. Conforme o instrumento particular de compra e venda, de páginas 154 e 157, a Prefeitura Municipal de Senador do Mar, representada pelo então prefeito Francisco Batista de Souza, entabulou um negócio jurídico com a senhora Flávia Barros Pimentel, sem licitação prévia, no intuito de adquirir uma área de terra urbana localizada na rua Celso Furtado, medindo 1.250 metros quadrados, pelo preço de R$ 3.576, sob justificativa de quitação do IPTU atrasado perante a municipalidade, conforme o parágrafo 2º e 3º da cláusula 2ª. Acontece que as folhas 168 e 170 está comprovado que o prefeito municipal Francisco Souza e o diretor de finanças João Marcondes Bezerra emitiram um cheque no valor de R$ 13.500 em benefício da senhora Flávia Barros Pimentel, utilizando o recurso do convênio supracitado, fato corroborado pela nota de pagamento juntada às folhas 166. Porém, a proprietária do imóvel afirmou, no depoimento colhido pelo juiz de origem, que não recebeu nenhum valor pela transação acima mencionada, consoante as seguintes declarações. Aí, eu não estou transcrevendo as declarações e prossigo lendo o teor do voto. Como visto, a aquisição do aludido terreno teve como objeto a quitação de dívidas do IPTU, sendo o imóvel dado como pagamento pelo débito de R$ 3.576, sem que esta negociação tivesse qualquer relação com o convênio celebrado entre a Prefeitura e o Ministério da Cultura. Sem embargo, os gestores públicos emitiram o aludido cheque no valor de R$ 13.500, com recursos públicos da Prefeitura que deveriam ser utilizados como contrapartida ao Ministério da Cultura, pela construção do Centro Cultural, objetivando o suposto pagamento da senhora Flávia Barros Pimentel pela aquisição do imóvel. Todavia, o referido montante jamais chegou a ser verdadeiramente utilizado para a finalidade alegada, uma vez que a entrega do bem ocorreu em troca da emissão da certidão negativa de débitos. O próprio demandado, Aldeir Nobre Cavalcante, confirmou, em certa medida, os aludidos fatos no seu depoimento pessoal. Se não, vejamos. Eu também estou omitindo aqui o depoimento. Consta lá do acordo. Aí prossegue o acordo ainda recebendo. Relatando ser o responsável pela contabilidade municipal e fiscalização dos convênios firmados pela Prefeitura, o senhor Aldeir Nobre Cavalcante, afirmou no primeiro momento que havia um débito na ordem de R$ 15.000, mas quando prosseguiu em sua manifestação, reconheceu que houve a celebração do contrato para quitar a mesma dívida, no valor de R$ 3.576. Além do mais, não soube explicar a origem dessa inconsistência de valores, tampouco foi capaz de dizer qual teria sido a verdadeira destinação do que recurso concernente ao cheque emitido nominalmente em favor da senhora Flávia Barros Pimentel, o que não é excusável, dada a sua posição na administração municipal. Diante dessa prova colhida na fase
judicial, pode-se dizer que os elementos de convencimento trazidos pelo inquérito civil ganham notável consistência por formarem um conjunto probatório consistente sobremaneira no tocante às afirmações do funcionário Francisco Martins de Oliveira e Raimundo Jordão, que asseriram que o demandado Aldeir Nobre Cavalcante determinou que o valor do tributo fosse majorado de R$ 3.576 para R$ 3.500, com o intuito de dar aparente legalidade ao sobredito encontro de contas. Reforçando que os elementos de informação colhidos pelo órgão ministerial estão em harmonia com a prova da fase judicial, destacando-se que a testemunha José Cláudio de Barros Pimentel, irmão da senhora Flávia Pimentel, assentou em juízo e foi dado um terreno à prefeitura como pagamento das dívidas desde e de outros 4 terrenos. Sendo dito a senhora irmã que a dívida tributária total era de R$ 3.576, de modo que a proprietária não recebeu nenhum valor pela venda do bem imóvel, como visto as folhas 958 dos autos. Pelo acervo probatório acima sintetizado, está muito claro que os demandados Francisco Batista de Souza, João Marcondes Bezerra Alves e Aldeir Nobre Cavalcante cometeram atos de probidade administrativa que causaram lesão ao erário, configurando os tipos previstos no artigo 10, caput, inciso 11, e artigo 11, inciso 1, ambos da Lei 8.429. Deve ser totalmente desenvolvida dessa forma a apelação dos demandados, à vista que está configurada lesão ao erário, bem como subsistem dúvidas no tocante ao elemento subjetivo do tipo da modalidade dolosa, qual seja a intenção de desfalcar recursos públicos pela simulação de atos. Aí, fecho aspas. Essa foi a transcrição de parte do voto que conduziu ao acordo do incidente. Aí eu prossigo no meu voto dizendo que, nesse cenário, houve pronunciamento judicial sobre a referida questão na sentença e no acordo, não caracterizando, portanto, o vício aludido rescindendo. Assim, se houve boa ou má apreciação da prova acarreada nos autos de origem e do direito dela resultante, certo é que alguma apreciação houve. E isso, por si só, afastaria a pretensão rescisória nesse quadrante, pois o remédio excepcional não se reveste de características recursais, como afirmada a Lures, exigindo que não haja qualquer manifestação ou controvérsia instaurada sobre o fato sobre o qual supostamente recaiu o erro e que, sem este, a sentença acorda apontaria em outra direção. Isso não se trata de erro de fato, porque a primeira Câmara deste tribunal, por ocasião do julgamento do apelo, resultou no arresto reincidente, atribuiu a interpretação de que, no caso, teria ficado configurada a lesão ao erário e o elemento subjetivo na modalidade dolosa, ou seja, a intenção de desfalcar os recursos públicos. Com efeito, não há que se falar em erro de fato, pois se admitir, para efeito de argumentação, que o deciso reincidente errou ao considerar configurada a lesão ao direito ao erário, talvez seria de direito e não de fato, portanto, o caso não diz respeito à situação em que admitiu o fato inexistente ou considerou inexistente fato efetivamente ocorrido. Trago aqui precedentes jurisprudenciais e finalizo aqui, na análise desse outro requisito, desse outro pressuposto, para cabimento da ação acessória, dizendo que, portanto, da narrativa contida na peça inicial, evidencia-se a mera discordância do autor em relação ao critério interpretativo adotado na sentença e no acordo reincidente, quanto à configuração da lesão ao erário. Em tal situação, está evidenciada a utilização do feito rescisório com mero sucedâneo recursal, razão pela qual a insurgência quanto a esse tópico não procede. Eu analiso agora o tópico da questão da prova nova, que é o inciso 7 do artigo 966 do CPC. Por prova nova, apta a aparelhar ação rescisória fundada no artigo 966, inciso 7 do Código de Processo Civil de 2015, a jurisprudência entende como aquela que, já existente à época da adesão rescindenda, era ignorada pelo autor ou da qual não pôde fazer uso por motivos alheios à sua vontade, capaz de assegurar por si só um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido. E aí trago precedentes aqui do STJ, ministra Regina Helena, e a parte destacada diz que a prova nova apta a aparelhar ação rescisória, fundada no artigo 966, inciso 7 do Código de Processo Civil de 2015, é aquela que já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor, do qual não pôde fazer uso por motivos alheios à sua vontade, capaz de assegurar por si só um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido.
Para o pagamento da ação rescisória, a prova nova deve ter a aptidão de, por si só, assegurar o resultado positivo do autor da ação rescisória. Por quê? De nada vale a desconstituição da decisão se a prova nova não tiver força suficiente de convencimento para que uma eventual nova decisão a ser proferida seja em sentido contrário ao julgamento rescindido, ainda que disso não resulte uma decisão totalmente favorável ao autor da ação rescisória, bastante que melhore a situação anterior. O documento novo, apto a dar ensejo à rescisão, segundo a doutrina e jurisprudência dominante, é aquele existente à época da decisão rescindenda, ignorado pela parte ou que dela não poderia fazer uso, por si só, apto a assegurar pronunciamento favorável e guarde relação com o fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que quer se desconstruir. Vou pegar aqui mais um precedente do STJ de 2013, o ministro Paulo de Sanseverino, que disse que, na parte que eu destaquei aqui, que o documento novo apto a dar ensejo à rescisão, segundo a doutrina e jurisprudência dominante, é aquele existente à época da decisão rescindenda, ignorado pela parte ou que dele não poderia fazer uso, por si só apto a assegurar pronunciamento favorável, guarde relação com o fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer se desconstituir. No caso concreto, o requerente formulou o pedido de aditamento à causa de pedido desta ação rescisória, acrescentando seu fundamento o artigo 7 do artigo, aliás, acrescentando o seu fundamento o inciso 7 do artigo 966 do CPC, prova nova, oportunidade em que juntou aos autos o microfilme de cheque 201.227 do Banco do Brasil e esclarecimentos da empresa brasileira de Correios e Telégrafos responsável pela transação bancária, os quais obteve por intermédio da Prefeitura de Senador Guilmar, a fim de demonstrar o rastreamento da referida cártula e, de conseguinte, o retorno dos valores ao ente municipal. Impede destacar que o microfilme de cheque, como era apresentado pelo autor da presente ação rescisória, configura documento novo, nos termos do artigo 966, inciso 7 do CPC, a respaldar o pedido decisório. Eu trago aqui outro precedente, também de 2013, do ministro Paulo de Severino, que ele diz aqui que microfilmes de cheques nominais, documentos novos, artigo 485, inciso 7 do CPC, procedência do pedido rescisório, verificação da regularidade do documento em face da lei 5433 e do decreto 1799 e a análise da configuração de litigância de má-fé por parte dos réus. Tem outro aqui, também já mais recente, do ministro Napoleão Nunes Maia, de 2000, a Corte Especial de 2018, que diz que a ação rescisória é documento novo. Vou ler só a parte que está destacada. Ademais, segundo a orientação fixada na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, fixada sob o rito do artigo 543, C do CPC de 73, em sede de ação rescisória, microfilmes de cheques nominais emitidos por empresa de consórcio configuram documentos novos, aptos a respaldar o pedido rescisório, por comprovarem que a restituição das parcelas pagas pelo consorciado existente já haviam ocorrido antes do julgamento do processo original. Então, o STJ, com muita clareza, considera que a apresentação de microfilmes no curso da ação rescisória são considerados documentos novos. Vale lembrar que a existência do cheque registrado sob o número 201.227, emitido pela Prefeitura de Senador Guilmar em favor de Flávia B. Pimentel e que, frises, foi apresentado tão somente de forma parcial no bojo da ação originária, ensejou a condenação por lesão ao erário na forma do artigo 10, inciso 11 da Lei de Propriedade Administrativa, além do artigo 11, inciso 1 da mesma lei. Ora, a mulher disse que a dívida de IPTU era 3.576. Descobre-se um cheque no valor de R$13.000, R$13.500, nominativo a ela. A mulher diz, olha, eu não recebi esse valor de R$13.500. Né? A única conclusão possível, né, diante dos documentos e dos depoimentos apresentados, né, é de que os recursos foram desviados. Se o cheque era nominal a uma mulher, né, a mulher diz, eu não recebi. Né? Foi apresentado só a parte
frontal do cheque. Né? A conclusão possível, com justa razão, é de que o cheque havia sido desviado. Né? Os recursos haviam sido desviados. Então, agiu certo o órgão julgador. Ademais, além de inacessível sem autorização judicial, notadamente por efeito do sigilo bancário, a exibição completa da cártula era uma prova de suma importância, tanto para a defesa do autor desta ação rescisória, como para o deslinde da controvérsia. E aí, senhores, eu abro aqui um parênteses, né? Às vezes, a pessoa constitui um advogado, o advogado não faz uma defesa plena do seu constituinte. O advogado não explora, né, todas as nuances, não só tem a análise de todos os aspectos, né, e termina defendendo mal o cliente. Né? Eu não sei se foi lá o doutor Pascal, mas eu creio que não, que tenha defendido a parte lá naquele momento, né? Mas o doutor Pascal aqui teve essa ideia de buscar, fazer o rastreio desse cheque, coisa que não foi feita. A conclusão de desvio de recursos se deu. Ó, tem um cheque de R$ 13.500. A mulher disse, eu não recebi nada. Né? Então, caberia ao advogado da parte, na época, ter feito esse rastreio, pedido esse rastreio, mas não pediu. Importante destacar que a dita prova nova, juntada pelo autor da ação quanto aos fatos anteriores, se trata de prova existente, ou mesmo que poderia ser produzida durante o curso do processo primitivo, em que pese não tenha sido apresentada ou produzida oportunamente a causa. Em outros termos, o microfilme do cheque 201.227, oriundo do Banco do Brasil, existia à época da prolação da decisão, residendo, contudo, por motivo desconhecido ou mesmo alheio à vontade do sujeito do processo, não restou juntado aos autos da ação ordinária. O entendimento jurisprudencial da Corte Superior de Justiça é no sentido de que o documento novo, apto à rescisão, é aquele que já existia ao tempo da prolação do julgado recidente, mas que não foi apresentado em juízo por não ter o autor da rescisória conhecimento da existência do documento ao tempo do processo primitivo, por não lhe ter sido possível juntá-lo aos autos em virtude de motivo estranho à sua vontade. Eu trago aqui precedentes, eu não vou ler, porque vamos constar aqui no meu voto esses precedentes. Né? Digo só quem são os relatores, é o ministro Raul Araújo. Né? Trago outro precedente aqui do ministro Og Fernandes, de 2018. Ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Do ministro Mauro Campbell. Como se viu, a premissa de que a emissão do cheque 201.227 causou prejuízo ao erário e de que, por conseguinte, configurou ato de probidade administrativa, decorreu da ausência de comprovação do retorno dos valores às contas da administração municipal. Porém, a apresentação nesta ação rescisória de prova nova terminou por corroborar aquilo que o requerente alegou durante o processo ordinário, ou seja, a não ocorrência de dano ao erário. Então, se o dinheiro volta para a conta da prefeitura, o dinheiro não... Eu fica assim difícil eu dizer, olha, houve dano ao erário. Em remate, se o microfilme apresentado comprova o retorno dos valores para o Tesouro Municipal, não subsistindo conduta vedada consistente em lesão aos cofres públicos, merecendo a acolhida a afirmação de que o referido documento não foi produzido na ação ordinária pelo fato de que, como vista iuris, o requerente estava em oportunidade de apresentá-lo por motivo justificado. É de se ressaltar que, quando tratasse de cheque nominal, este poderia ser depositado ou pago pelo banco mediante identificação do usuário ou de pessoa por ele indicada no verso da cártula, chamada endosso, na forma do artigo 17 da Lei 7.357. Nesse panorama, no processo originário, apenas constou à frente do cheque, número 201.227, isto é, somente uma prova nova se teve acesso ao verso da cártula em que consta o endosso em pagamento das guias do IPTU, conforme foi sustentada pelo autor. Para que não se pare dúvidas, transcreva o ofício número... Tem um número aqui grande. Eu vou ler aqui o número do ofício. É o ofício 23755-795 de 2021.
GRESCRO, esse é o lá do Gerência Regional do Escritório dos Correios lá de Rondônia, encaminhado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, responsável pela arrecadação aos cofres públicos, senador Vilmar. O ofício diz o seguinte: Porto Velho, 25 de junho de 2021. A Prefeitura Municipal de Senador Vilmar, senhora Rosana Pereira da Silva, prefeita municipal, Avenida Castelo Branco, Centro, assunto, solicitação de informações, referência a processo tal. Senhora prefeita, em atenção ao ofício número 123, Prefeitura Municipal de Senador Vilmar, SEI número tal, informamos que, conforme anexo, o movimento de caixa agência Senador Vilmar, de 20 de junho de 2001, totaliza no seu fechamento os valores de cheques e dinheiro, junto, não sendo possível precisar, e o valor recebido em cheques ou espécie. Porém, com a cópia do cheque acostado ao processo, cheque 201.227, é possível afirmar que o valor de 13.500 fora recebido em cheque, pois o verso identifica a prática da ECT quando do recebimento de cheque nas unidades dos Correios. A identificação no verso e a origem do recebimento, a unidade de Correios e carimba. A identificação no verso, a origem do recebimento, a unidade de Correios e carimba, identificando a unidade de Correios. A identificação no verso do cheque, conta de arrecadação da ECT, conta corrente 21258X, agência 102.3 do Banco do Brasil S.A. Assim, restou demonstrado, mediante prova nova, a qual já havia o tempo dos fatos, mas que não existia no processo originário, porquanto se tornou acessível posteriormente ao trânsito de gado, que os valores recebidos ao cheque 201.227 foram depositados em favor do município de Senador Vilmar, extrato de pasta 191, de modo que resta alterada a conclusão da decisão reincidenda em primeiro grau, confirmado pelo acordo 1977, quanto ao efetivo prejuízo ao erário, o que afasta a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no artigo 10, inciso 11. Por outro lado, não se deve ignorar que houve alteração de guias de IPTU de R$ 3.000 para R$ 13.500, emitidos em face de Flávio Barros Pimentel, o que também motivou a condenação do autor por ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, inciso 1 da Lei 8.429. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, com a apresentação desse microfilme, trazendo o verso do cheque, dizendo que o cheque foi depositado na conta, foi recebido pela conta do município de Senador Vilmar, né? Eu não tenho como dizer que houve desvio de recursos. Né? Mas que houve, sim, houve uma operação nada ortodoxa, podemos dizer, assim, em violação a princípios que regem a atuação da administração pública com relação a essas alterações. Né? Realmente isso é um ato desprezível e reprovável. Mas, senhores, eu quero chamar a atenção para vocês que em 25 de outubro de 2021 foi publicada a Lei Federal 14.230, que promoveu profundas alterações da Lei 8.429, dentre as quais alterações normativas benéficas para os acusados da prática de improbidade administrativa, o que abre espaço para aplicação retroativa de normas. Não fosse essa alteração legislativa, decotada o reconhecimento da improbidade fundada na existência de dano ao erário, né, persistiria ainda o ato de improbidade consistente em violação de princípios por conta dessas alterações das guias. Né? Só que a lei de improbidade administrativa foi alterada. Né? Com efeito, na nova redação dada ao artigo 11, as condutas passíveis de enquadramento típico agora são números clausos, não mais se tratando os incisos de meras exemplificações de condutas ímprobas definidas no CAPT. Eu transcrevo aqui a nova redação, né, e prossigo dizendo que, portanto, a partir da alteração promovida na Lei 14.230 de 2021, os incisos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa deixaram de lado o caráter exemplificativo e passaram a ostentar caráter taxativo, motivo pelo qual somente será configurada a improbidade por violação aos princípios, a prática das condutas expressamente indicadas no rol do referido dispositivo legal.
cabe destacar, no rol de normas mais benéficas, a exigência de dolo específico para a configuração da improbidade, na forma exigida pelo parágrafo 2º do artigo 1º da LEIA, inserido pela Lei 14.230. Ressalte que a jurisprudência do STJ, firmada a partir da interpretação da redação originária da Lei de Improbidade, era no sentido de que bastaria um dolo genérico para a caracterização da improbidade. No entanto, o parágrafo 2º do artigo 1º da LEIA exige, doravante, o dolo específico para a configuração da improbidade. Trata-se, pois, de lei posterior mais benéfica, o que implica em sua retroatividade da legislação mais benéfica, nos termos do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, pois as garantias penais, por simetria, se aplicam ao direito administrativo sancionador. A possibilidade de retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa é reforçada pelo artigo 1º, parágrafo 4º da Lei de Improbidade, inserido pela Lei 14.230, que determina a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador ao sistema da improbidade. Então, assim, não é algo que seja uma construção interpretativa minha. Isso aí está na nova lei, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, que diz que haverá aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade. O que significa isso? Se a lei é mais benéfica, ela retroage. Registro que a primeira turma do STJ já decidiu pela aplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica do direito administrativo sancionador. Eu trago aqui esse precedente da ministra Regina Helena de 2018, ainda antes da edição dessa lei. E aí eu transcrevo também o parecer ministerial que foi ofertado após esse aditamento, né, onde o ilustre representante do parquê, é claro que o parquê é uno, indivisível, né, e os pronunciamentos de seus membros, em sentidos diametralmente opostos, não implicam em violação ao princípio da unicidade, da indivisibilidade do Ministério Público, mas eu queria destacar, né, o que disse o parecer que foi lançado antes de eu trazer o voto para julgamento. Dentro da ordem de ideias aqui expostas, é possível observar que não restou configurada a lesão ao erário, consistente em dano econômico-financeiro direto. E com a prova nova de que não houve perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da administração pública das entidades enumeradas no artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, não caberia pedido de reparação de danos sob pena de enriquecimento sem causa do ente público. Ressalve-se que o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso 11 da LIA, não pode se fundar em um ato hipotético ou em um prejuízo presumido. No mesmo sentido, o STJ, primeira turma, RESP 1.038.777, São Paulo, relator ministro Luiz Fux. Vale lembrar que o cheque 850235 foi emitido pela Prefeitura de Senador Guilmar em favor do convênio 133/2000, firmado pelo ente municipal com o Ministério da Cultura naquela oportunidade, conforme restou demonstrado pela cópia conferida do referido documento. Página 11. Finalmente, em relação à alteração das guias, conquanto haja independência das instâncias administrativas e criminal, é preciso dizer que houve absolvição por falta de prova nos autos da ação penal 009, 06, 00207-5. Ademais, é consabido que a Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, promoveu inúmeras alterações na Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais se destaca a prescritibilidade e a retroatividade da legislação mais benigna, a ser observada no caso de rejulgamento do feito, especialmente quanto ao teor do artigo 11, inciso 1 da LIA. Vê-se, pois, que o autor desta ação rescisória demonstrou que o documento, ora acostado aos autos, atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para que seja reconhecido como prova substancialmente nova, de modo que, em sendo aceito o referido documento, restará alterada a premissa silogística do julgado originário. Em face do exposto, este órgão ministerial se manifesta pelo acolhimento do pedido de aditamento à causa do pedido, com fundamento no inciso 7 do artigo 966 do CPC, ante a comprovação de que o autor desta ação rescisória não pôde fazer uso da prova capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, em vista disso, pela procedência da presente ação rescisória, com desconstituição da decisão de mérito perguntada julgado. Portanto, as alterações promovidas na Lei 4.230
14.230, que acarreta um tratamento mais favorável aos acusados por suposta prática de improbidade, devem ser aplicadas retroativamente com fundamento no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, uma vez que a aplicação do princípio da retroatividade da norma punitiva mais benéfica alcança também o direito administrativo sancionador, que inclui a improbidade administrativa na forma do artigo 1º, parágrafo 4º da lei, inserido pela Lei 14.230. Nesse sentido, considerando revogado o inciso 1 do artigo 11 da lei, promovido pela lei federal, impõe a aplicação retroativa das normas para o fim de afastar a condenação anteriormente imposta, consistente na violação aos princípios da administração enquadrado no artigo 11, inciso 1 da lei, na redação anterior. Conclusão, mediante a razão desse dia, eu voto no seguinte: julgar procedente o pedido inicial da ação rescisória para desconstituir o deciso que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa no processo 402/51, reconhecida na sentença de primeiro grau e confirmada no acordo de 9.777 da primeira Câmara Civil. Em novo julgamento, com fulcro no artigo 974 do CPC, julgo improcedente o pedido inicial da ação civil pública, número 402/51, em relação ao D. Nobre Cavalcante. Declaro o direito do postulante ao reembolso do depósito realizado em observância ao inciso 2, artigo 968 do Código de Processo Civil, sem condenação em custas e honorários, por ser a parte o Ministério Público. Então, senhores, em suma, o voto que eu apresento, eu sei que a matéria ela é complexa, né? É uma matéria tem as suas nuances, né? Mas eu estou resguardando aqui que o posicionamento, o julgamento feito pela Câmara foi correto, à vista das provas que existiam na época, foi um julgamento correto, né? A mulher declarou que tinha uma dívida de IPTU de R$3.000, R$3.500. Tem um cheque de R$13.000. A mulher diz: olha, eu não recebi esse cheque. Foi desviado. Né? E aí, conjuntada, né, da prova nova, que foi o microfilme do cheque, comprovando que esse cheque foi depositado na conta da prefeitura, no meu entender, eu não tenho como forçar a barra que vai dizer que houve desvio de recursos do erário, houve dano ao erário. Né? Mas persistiria a condenação dele por improbidade em relação à questão da violação de princípios. Né? Mas nós temos uma lei nova. Esse artigo 11, inciso 1, foi revogado. Né? Foi revogado. Então, assim, eu não tenho cerimônia, não tenho aqui a petulância, eu tenho humildade de dizer: olha, eu vou aplicar a lei retroativa mais benéfica. Isso é um princípio que a gente aprende no primeiro ano da faculdade. A lei mais benéfica, ela retroage para beneficiar o réu. Né? Isso é uma garantia aí, né, de proteção aos direitos individuais, né, face aí ao poder sancionador do Estado, quando retira a reprovabilidade daquela conduta. E esses princípios se aplicam, né, ao direito administrativo sancionador. Né? Então, esse é o meu humilde entendimento. O voto está lançado. Eu sei que a matéria é complexa, eu sei que vai haver divergências, eu vi pelo resultado da votação, mas, assim, a distribuição da justiça, é isso o que minha consciência autoriza a fazer. É como voto, senhor presidente. Agradeço, desembargador Júnior, pela apresentação do voto de Vossa Excelência, sempre muito denso e muito aprofundado, ainda mais em razão de todo esse conjunto probatório, né, de provas novas e a questão da nova lei, que alterou a lei de improbidade. Bom, colho os votos dos eminentes colegas, julgamento tradicional. Desembargador Eva, Vossa Excelência tem a palavra. Saúde, eminente desembargador Roberto Barros, presidente desta sessão, os senhores desembargadores, saúde, doutor Celso Jerônimo, procurador de Justiça, doutor Talil e doutora Raquel, diretora de judiciária do nosso tribunal. Senhor presidente, esta questão, meus eminentes pares, eu quero fazer uma saudação especial às
sustentações orais, elas foram densas, foram pontuais, tanto do nobre advogado quanto do eminente procurador de justiça. Meu presidente, em verdade, é uma situação extremamente que envolve uma grande complexidade. Mas o desembargador relator, ele fez uma exposição tanto do conjunto probatório quanto do direito aplicado à admissibilidade da ação rescisória, ou aos argumentos postos. E eu me associo a todas as conclusões a que chegou Vossa Excelência, inclusive o eminente relator, inclusive no que diz respeito à aplicação e à retroação das normas benéficas, né, que foram introduzidas pela Lei Federal 14.230, de 2021, em alteração à Lei 8.429, de 1992, em seu artigo 11, em razão desse caráter sancionador da Lei de Improbidade Administrativa. Eu também voto no mesmo sentido para julgar procedente, improcedente o pedido da ação civil pública em relação ao Aldeir Nobre Cavalcante, nesse sentido. Agradeço desde a Eva, acolho o voto do desembargador Samuel. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, parabenizo pela condução dos trabalhos, presidindo esta sessão, cumprimento os eminentes desembargadores, senhor procurador de justiça, Celso Jerônimo, cumprimento o advogado Pascal, a nossa diretora, parabenizo, senhor presidente, tanto o advogado Pascal quanto o procurador de justiça, Celso, pelas sustentações feitas, e também parabenizo o desembargador Júnior pelo voto lançado. Eu, como fiz no sistema, eu estou ratificando meu voto para acompanhar o eminente relator. Agradeço, desembargador. Acolho o voto agora do eminente desembargador Pedro Ranzi. Senhor presidente, desembargador Roberto, parabéns pela presidência, pela administração deste tribunal, saúde todos os desembargadores e desembargadores, senhor procurador Celso Jerônimo, ilustre advogado. Eu balancei, como diz as coisas, né? A gente vê umas coisas que, na verdade, os fatos narrados são provas em contextos que houve improbidade, né? Não há nada. O que o senhor relator é que ele acolhe a prova nova, da lei nova de improbidade, que se enquadra nessa situação e junta jurisprudência do STJ e tudo. Eu tenho muita dúvida, né? Eu só queria fazer um registro, para quem os mais jovens também não saibam. Flávia Barros Pimentel, da família tradicional do Acre, professora, educadora, gestora de muita competência, de muito nome, tanto na esfera administrativa quanto na universidade, uma pessoa de muita estirpe, de muita seriedade. Eu quero esse registro em homenagem a essa pessoa. Eu tenho dúvida nessa questão, senhor relator, quer dizer, está concedendo pela nova lei, quer dizer, isso, e reconhece que o acordo da Câmara Civil, da primeira Câmara Civil, estava da saudosa nossa Cesarinete, o desembargador Cesarinete estava de acordo. Realmente, a busca desses novos documentos é fato que foi importante a defesa. Eu sempre tenho observado, nos meus mais de 30 anos de magistratura, os réus, os demandados, os demandantes ou demandados sendo mal defendidos. Isso eu tenho observado também com o velho professor, dessa questão das defesas não são muito boas. Pelo acesso, nessa questão muito intrincada, né? Eu, na dúvida, né, eu vou julgar pela improcedência, seguindo o Ministério Público, não tenho segurança
apesar dos argumentos trazidos pelo competente relator, o desembargador Júnior, mas eu não acolho, né, essa questão, depois de tanto tempo, confirmado na Câmara, confirmado não sei aonde, e eu julgo pela improcedência da ação. Assim que eu voto, senhor presidente, pedindo vênia aos que me antecederam. Ok. Agradeço, desembargador Pedro. Concedo a palavra à eminente desembargadora Denise Bonfim. Desembargador presidente, saúdo Vossa Excelência, em seu nome cumprimento todos os meus pares, meus colegas, meus amigos, desembargadores. E o parabenizo pela presidência hoje dos trabalhos. Cumprimento o nobre representante do Ministério Público, nosso procurador Celso Jerônimo, o doutor Palio. Sem áudio. Pascal. Está sem áudio? Estou ouvindo. Está ouvindo, desembargador Laudivan? Ele não está me ouvindo, desembargador Laudivan. Deixa eu ver aqui. Você não está escutando, desembargador Laudivan? Não chegou para mim. Creio que é o aparelho dele. Eu acho que é o seu. Não, eu escuto todos, só não ela. Menos a desembargadora Denise? Nós estamos escutando bem. Interessante. Mais algum colega não está escutando a desembargadora Denise? Que coisa! A tecnologia tem seus problemas, às vezes. Foi sorteado hoje. Depois eu ligo para ti. Vê se... Mas eu vou continuar, Laudivan, então, querido. O desembargador Laudivan talvez tenha que entrar novamente, né? Para ver, porque parece que o problema é alguma coisa. Desembargador Denise, prossegue aí para ver se ele escuta bem agora. Pois não. Continuando, então, saúdo o doutor... Eu vou sair e entrar novamente. O doutor Pascal, e a nossa diretora judiciária, a Raquel. Senhores, eu vejo que quando eu vi a edição e a promulgação dessa lei 14.230 de 2021, eu vi que ficou difícil demais agora para o Ministério Público, para nós, julgadores, ver algum... É difícil ver o dolo, tem que ter um dolo específico, e está difícil, é difícil ver. Então, eu, quando vi a edição dessa lei, eu fiquei preocupada, e é isso exatamente o que está acontecendo agora. Estou ouvindo agora. Está ouvindo? Parabenizo o desembargador Júnior pelo voto. Entendo as colocações, como ficou o desembargador Pedro Hans, que realmente é uma situação que houve, de fato, só que com a edição da nova lei não há como ser diferente do que o eminente relator colocou no seu voto. Com a devida vênia ao órgão ministerial, doutor Celso, eu acho que com o advento dessa lei, não tem como mais agora, a maioria dos administradores vão poder se sair por essa situação. Cadê a prova do dolo específico? E é difícil essa prova do dolo específico. Então, sem maiores delongas, para não cansá-los, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, pedindo vênia ao órgão ministerial, e é isso, pela procedência da ação rescisória, que justamente a ação rescisória para ver esse tipo de situação aí, né? Uma prova já existente, que já existia, conforme o relator disse, uma prova já existente, que não foi, à época, vista pela defesa. Então, a ação rescisória justamente para que haja uma nova chance, né, de apresentar, e caiu como uma luva a ação rescisória nesse caso. Aí o doutor Calil teve muita sorte nessa situação aí, teve sorte no caso concreto. Então, eu acompanho integralmente, parabenizando o eminente desembargador Júnior pelo voto. Muito obrigada, presidente. Agradeço, desembargadora.
Denise? Conceda a palavra. A desembargadora Regina, que no caso não vai atuar, né, em razão do impedimento já registrado. Então, agora eu concedo a palavra ao eminente desembargador Claudivon Nogueira. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, exercício da presidência deste colegiado, cumprimento também os eminentes pares, cumprimento o eminente procurador de Justiça, doutor Celso Jerônimo, cumprimento o doutor advogado, doutor Pascal Calil, e os servidores desta casa, na pessoa da diretora judiciária. Cumprimento também a parte requerente, que se encontra presente no plenário virtual. Quero, de início, parabenizar as sustentações orais aqui, do doutor Pascal e também do doutor Celso Jerônimo. Trouxeram muitos elementos para que nós possamos levar a julgamento e decidir esta matéria. Também cumprimento o senhor relator pela densidade do voto e observo, diante do que foi discutido aqui, que nós temos duas circunstâncias importantes aqui em debate que nos permitem chegar a uma conclusão. São uma circunstância eminentemente de fato e uma circunstância judicial, que altera todo o contexto que nós que tínhamos por ocasião da decisão do aresto que está sendo rescindendo. Né? Você tem aqui a rescisão. A primeira questão é a questão de fato, com relação à apresentação desse cheque, do verso do cheque. Nós tínhamos aí apenas a parte frontal do cheque, que revelava a saída dos recursos públicos da prefeitura. Com a juntada do cheque, que mostra que eles entraram novamente nos cofres públicos, o contexto fático é completamente diferente daquele que foi apreciado pela Câmara Civil. E, portanto, leva ao entendimento de que não houve o dano, né, o desvio de recursos públicos. Então, nesse ponto aí, na questão fática, circunstância fática, houve uma mudança fundamental. Com relação ao ato, o procedimento, né, que poderia constituir também um ato de improbidade por violação ao princípio da administração pública, aí que seria o famoso jeitinho brasileiro, né? Na verdade, utilizou-se de uma movimentação que era atípica para alcançar uma finalidade de interesse da municipalidade, dizer, há uma distorção de procedimento. E aí que seria, poderia sim ser considerado, mas aí nós temos uma alteração da circunstância jurídica, uma vez que a lei de improbidade administrativa já não vai alcançar esse ato que antes ela poderia sim alcançar. E aí nós teríamos, então, a conclusão de que se trata apenas de uma irregularidade administrativa, não alcançada pela lei de improbidade administrativa. Entendo, conforme lançado pelo eminente relator, que há sim uma retroatividade da aplicação da lei mais benéfica, neste caso, e, portanto, eu chego à conclusão, igual a do eminente relator, de que não há uma subsunção dos fatos que foram lançados nestes autos às disposições da Lei 8.429, de junho de 1992, com as alterações da nova Lei 14.230, de 2021. Então, portanto, senhor presidente, eu, reforçando mais uma vez, parabenizando o senhor relator pela densidade de voto, é uma matéria muito interessante. Eu estou acompanhando integralmente o seu voto no sentido de julgar procedente a ação. É como voto. Agradeço ao desembargador Claudivon pelo voto de Vossa Excelência. Olho, então, agora o voto do desembargador Camolês, considerando que o desembargador Júnior é o relator, né? Já votou. Então, o desembargador Camolês, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, eminente presidente, eminentes pares, ilustre procurador de justiça, ilustre advogado, ambos que fizeram sustentações orais à altura que se espera de ambos, isso é evidente, e também o voto do eminente relator, que inclusive destacou
as nuances de dúvidas que sempre surgem nesse tipo de processo de legislação. Tanto foi que no próprio Ministério Público se encaminhou de um lado, depois mudou-se de posição e na sustentação oral isso ficou bem caracterizado, né? O relator também destacou essa série de dúvidas. Então, eminente presidente, eminentes pares, ilustre procurador e ilustre advogado, eu peço vista dos autos. Obrigado. Vou proclamar, então, o resultado parcial do julgamento. Eu estou adequado, eminente relator e demais pares. Então, após votar o relator, né, pelo conhecimento, só puxar aqui do site. Junto aqui. O desembargador Júnior está conhecendo, está julgando procedente a ação, né? O desembargador Júnior foi acompanhado, então, pelos desembargadores Eva Evangelista, Samuel Evangelista, Denise Bonfim, Laudivon Nogueira, né? Voto divergente do desembargador Pedro Ranzi, que vota pelo conhecimento, porém pela improcedência da ação rescisória. Pediu vista dos autos o desembargador Luiz Camolês. É isso, eminentes pares? Correto. Correto? Ok. Então vamos aguardar então o voto vista do desembargador Camolês. As ausências já foram registradas, né? O impedimento da desembargadora Regina. Por hora, então, agradecer a presença do doutor Pascal Calil e se quiser permanecer conosco, tudo bem. Se não, fique à vontade, doutor Pascal, para se retirar. Eu agradeço aos membros da corte. É de fato uma ação bastante intrigante, né, complexa. Agradeço a atenção dos senhores, desejo um bom final de sessão, né, uma boa continuação da sessão. Sei que os senhores têm outros processos em pauta e desejo um bom dia, um bom final de semana, um bom resto de semana ainda. Assim me despeço. Bom trabalho, tudo de bom, seja sempre bem-vindo. Obrigado. Calil, um abraço, tudo de bom. Obrigado pela presença. Passamos ao próximo item da pauta, eminentes colegas. E a doutora Raquel disse que o advogado não tinha chegado. Vamos ver se chegou agora. Se não chegou, prosseguimos já com o primeiro item da pauta. Doutora Raquel, ele continua ausente, advogado? Continua ausente, desembargador. Ok. De todo jeito, a eminente desembargadora Eva tinha registrado, vou chamar julgamento o item 1 da pauta. Ele, na verdade, é uma continuidade de julgamento. Foi isso que a eminente relatora destacou. Então, chama julgamento o item 1 da pauta, mandado de segurança 1.001.086.000, de 53 de 2021. Relatora é a desembargadora Eva Evangelista, impetrante a Jorge de Freitas Maciel, impetrada ao Estado do Acre. Autoridade impetrada consta o comandante-geral da Polícia Militar. Esse mandado de segurança, aqui é porque eu tinha mudado aqui, a Raquel me mandou aqui. A certidão de julgamento, que consta nos autos, é no sentido de que, após votar a relatora, desembargadora Eva Evangelista, pela concessão da segurança, pediu vista dos autos a desembargadora Denise Bonfim e o desembargador Laudivon Nogueira. Resguardaram-se a votar após o voto visto dos demais desembargadores, Samuel Evangelista, Pedro Ranzi, Roberto Barros, Regina Ferrari, Júnior Alberto, Elcio Mendes e Luiz Camolês. Então, sendo assim, vamos escolher os votos vistos, né, da desembargadora Denise, depois do desembargador Laudivon, e na sequência nós ouvimos os demais colegas pela ordem de antiguidade. Com a palavra, desembargadora Denise. Desembargador presidente, renovo as saudações a todos, e eu coloquei a manifestação nos autos, aí depois de analisar os autos, peço até desculpa pela demora, mas eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora. As dúvidas que eu tinha foram sanadas,
Eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora, presidente. Muito obrigada. Ok. Desembargador, agradeço, desembargador. Desembargador Laudivon. Senhor presidente, também sem nenhuma delonga, eu também estou acompanhando a eminente relatora. Havia uma dúvida sobre a aplicabilidade das disposições relativas ao decreto 7.629, né? Mas eu pude confirmar que, de fato houve uma revogação do item 1 do artigo 9 do regulamento de promoções dos graduados da Polícia Militar do Estado do Acre, e assim não há a condição de subjúdice, ela já não é mais impeditivo da promoção na carreira. Então, não existe condenação ao processo, encontra-se em trâmite e em fase de abrandamento das penas cautelares, o que denota as condições para o direito do réu. Eu acompanho a senhora relatora integralmente. Agradeço, desembargador. Então, vamos escolher os demais votos. Desembargador Samuel Evangelista. Com a relatora, senhor presidente, só pontuando que essa retirada havia se dado porque o desembargador Camolês tem um mandado de segurança e quando o voto foi apresentado vinha em sentido oposto, né? Daí porque, na época, houve um pedido de vista para que fosse trazido junto com o mandado de segurança relatado pelo desembargador Camolês. Eu acompanho a relatora. Senhor presidente, me permite, eu quero aderir às palavras do desembargador Samuel Martins Evangelista. Desembargador Samuel, você tem toda a razão. Só que não deu fazer. Eu queria ter trazido hoje a continuação de julgamento em relação ao processo, ao mandado de segurança, né, que diz respeito ao inclusive, pedir vista do desembargador Luiz Camolês. Pedir vista, não, mas eu não sei nem se pedir vista. Eu sei que eu estou avaliando o processo, porque me parecia que se tratava de um assunto idêntico. Mas não deu tempo de trazer, porque eu tenho que analisar todos os fatos. Mas na próxima sessão já estará em mesa para julgamento. Muito obrigada pela... Agradeço, desembargador, o esclarecimento, Vossa Excelência. Eu sigo agora com o voto do desembargador Pedro Ranzi. Novas salvações, a questão de promoção, inclusive qualquer boletim, né, questão familiar, impedia promoções, né, de militares. O caso aqui é um caso muito grave, mas nada impede. Eu sigo a relatora, sem divergência. Ok. Só registrar, a desembargadora Denise já votou, Pedro, que... Desembargadora Regina teve que se ausentar, eminentes pares. Daí fica o registro, tem uma atividade da Júlia, ela teve que sair. Então fica o registro que, em razão disso, ela está ausente. Desembargador Laudivon já votou, colhe o voto do desembargador Júnior Alberto. Com a relatora. Ok. Desembargador Luiz Camões, Vossa Excelência tem a palavra, desembargador. Eminente presidente, eminentes pares, ilustre procurador, conforme ressaltou o desembargador Samuel, para não criar um conflito, né? Eu estou vendo que a maioria do tribunal já votou. Eu vou fazer o seguinte, então, eu voto nesse processo da desembargadora Eva, e no meu, se for o caso, eu posso reservar a minha forma de votar e me alio ao princípio do colegiado, quando a desembargadora Eva trouxer o processo. Com isso, nós não criamos decisões conflitantes, nós liberamos o processo da pauta. Eu entendo que é mais fácil prosseguir dessa forma, eminente presidente. Vossa Excelência tanto pode manter a sua posição originária, votar divergente, né? E ficar eventualmente vencido, e no outro, manter da mesma forma e ficar... Perfeito, né? Sem problema, mas eu não sei o resultado do outro, então eu acompanho a desembargadora Eva nesse, e no outro, se for o caso, como aqui já formou a maioria, eu me quedo a isso, não tem problema nenhum. Perfeito? Acompanho a relatora, e se for o caso, eu ressalvo no outro e mudo também o parâmetro de votação. Tá ok. Então, nesse aqui, Vossa Excelência vai acompanhar, então. Acompanho. Se for o caso, eu mandei no outro, mas já estou vendo que já formou, então não há necessidade de criar essa questão e tirar de pauta novamente. Perfeito? Tudo bem. Perfeito. Eu vou, então, proclamar o resultado. Então, decide o tribunal a unanimidade
pela concessão da ordem, né? Nos termos da concessão da segurança, do voto da relatora e das mídias arquivadas. Nesse sentido. Passamos, então, eminentes colegas, agora ao item 2 da pauta, mandato de segurança 1.131, relatoria da desembargadora Denise Bonfim. Aqui não consta a presença de advogados, tal. E, doutor Celso, eu não lhe dei a palavra, doutor procurador, no julgamento que encerramos, porque já era continuidade, né? Eu me equivoquei no início da sessão, por isso que não concedi a palavra ao senhor. Mas eu farei agora, o segundo item, mandato de segurança. Vossa Excelência, a palavra. Constam parecer nos autos as páginas 239, 243, o senhor com a palavra, então, para referendar ou manifestar no sentido que entender. Senhor presidente, agradeço aí a oportunidade, mas compreendi perfeitamente o encaminhamento no julgamento anterior. Nesse caso, tem parecer realmente lançado, as folhas que Vossa Excelência já indicou. Penso que essa é uma questão que os precedentes todos que o tribunal já proferiu são no sentido da denegação da ordem, como está encaminhado, inclusive, no parecer que o colega acustou aos autos, e, portanto, eu estou a ratificar, a subscrever o parecer lançado. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço, então. E o encaminhamento de voto, colegas, aqui, da desembargadora Denise, é pela denegação da segurança, né, Denise? Isso, para ele que disser. Certo. Né? Aqui, eminentes colegas, todos votaram, os que estão presentes, acompanhando a relatora. Se tiver alguém que tiver uma divergência, que o presidente, por exercício, estiver equivocado, fiquem à vontade para apontar o equívoco. Mas, não, está aqui, desembargador Eva, desembargador Pedro, Samuel, tudo certinho. Então, Júnior, Laudivon, todos acompanhando. Eu vou proclamar o resultado, eminentes colegas, tá? Decide o tribunal a unanimidade pela denegação da segurança. A decisão é unânime. Nós não temos mais processos na pauta de hoje, pelo menos é o que controle aqui que eu tenho. Indago aos eminentes colegas se trazem alguma coisa em mesa. Não, né? Bom, então nós vamos encerrar essa sessão de julgamento, tá? E prosseguimos na sequência com a sessão da Câmara Cidas Reunidas. Eu vou encerrar a gravação, eu consulto depois, eminentes pares, a doutora Raquel, né, se ficamos nesse link ou se vai vir outro link para a Câmara Cíveis Reunidas, ok? Tudo bem? Então, me permitam encerrar a sessão e, se não tiver nenhuma consideração,